Agora estou vendo aqui, Helena Prota. Olá, Helena, como é que vai você? Tudo bem? Bem-vinda. Eu acho que essa moça aqui eu já conheço. Essa que está no iPhone aqui, ou ela já foi minha aluna. Foi ou não foi? Hein? Eu não sei o seu... Aí, ó, pronto. Foi ou não foi? Boa noite, professor. Você foi minha aluna? Fui, a Rayane. É? Eu te conheço de algum lugar? Do Faina. Caiane, eu te conheço de algum lugar, tá? Você é sempre bem-vinda junto com a Helena, com a Juliane Senra, Gabriele Ávila. Eu fico muito feliz de ver que nós já temos aqui 8 participantes. Rayane, então, dentro daquele compromisso inicial, eu vou começar a minha apresentação para que nós possamos conversar o maior tempo possível. É uma pena que talvez algumas pessoas, né, venham a perder essa apresentação inicial. Mas não tem importância, depois eles recuperam pelo vídeo, né? Então, eu queria dar boas-vindas a todos os participantes para que eu pudesse iniciar essa atividade. Eu vou rodar a segunda tela aqui, para que vocês possam se familiarizar. Quer dizer, eu acho que rodou. Não rodou, não rodou, não rodou, não rodou. Vamos lá. Não roda a segunda tela. Eu estou achando estranho esse... Bom, nós vamos continuar aqui já já com essa informação aqui. Pronto. Vamos ver aqui se eu clico aqui agora. E vamos lá. Não? Não. Pronto. Agora deu certo. Eu estou inicialmente me apresentando aí para vocês. Tem aí um slide com o meu nome, o meu endereço de e-mail. Tem também as felicitações, né? Pelos 14 anos do IEPG. Eu fico muito feliz e muito honrado com o convite para participar dessa nossa conversa. E eu vou tentar ficar com óculos, senão não enxergo direito vocês. E eu fico muito feliz pelo privilégio de estar participando desse webinar e conversarmos um pouco. Quando eu digo conversarmos um pouco, é bom que a gente possa entender o cenário de um webinar. Primeiro, um webinar é um resumo, uma apresentação de um determinado tópico, e ele tem uma duração média de 60 minutos, talvez 90 minutos, não ultrapassando isso, porque a ideia do webinar é a possibilidade de interagir com os participantes. Então, nesse momento, eu quero dizer que são todos muito bem-vindos para comemorar os 14 anos do IEPG, e dessa maneira eu fico bastante feliz e eu posso dizer uma coisa bastante séria até a respeito do IEPG, já que eu sou professor da casa. 14 anos, é um adolescente, mas um adolescente que atingiu a maturidade com pouquíssima idade. 14 anos, de um modo geral, as pessoas ainda estão aprendendo muito. E, com certeza, o IEPG já aprendeu demais. Ele aprendeu demais porque ele tem concentrado esforços na ideia de oferecer aos nossos alunos os cursos com qualidade, um corpo docente bastante selecionado, com alta capacitação acadêmica. Desculpa uma outra trocadilho que eu faço com os nomes aqui, que eu tive uma Covid muito forte, e aí, às vezes, eu enrolo um pouquinho, tá? Mas eu estou bem já, estou muito melhor. Então, a capacitação dos nossos docentes é bastante significativa, e o interessante dos cursos do IEPG é que os docentes também são profissionais da área. Essa feliz combinação entre a capacitação docente e a capacitação profissional no exercício da atividade enriquece muito, porque os cursos acabam sendo permeados de exemplos, exemplos vividos pelos professores, e muitas vezes é compartilhado com alguns alunos, e os alunos também compartilham as suas experiências profissionais com os professores. Isso vira uma joia rara, porque são raros os cursos hoje onde você pode encontrar essa empatia de conhecimento, né? Um combinando com o outro. Então, isso eu acho bastante sério. O importante da IEPG é que ela também tem uma estratégia de negócio. E essa estratégia de negócio foi a definição do objetivo que eles tinham, desde o início, de formar profissionais qualificados para que eles pudessem
permanecer no mercado, nas suas atividades, crescendo profissionalmente, pelo aprendizado acadêmico, pelo aprendizado profissional, e que eles pudessem também, de alguma maneira, poder perceber como é importante um planejamento estratégico do negócio em si, e para vocês também, alunos e candidatos aos nossos cursos, entender como é importante o planejamento do ponto de vista pessoal da carreira. Vamos tentar abordar uma coisinha, assim, fazendo uma analogia, tá? Para que vocês possam entender melhor essa importância. Você hoje, como pessoa, é um ser individual. Então, vamos pensar assim, você também é um produto, que muitas vezes está sendo procurado pelo mercado. Ora, quando uma empresa desenvolve um produto, ela desenvolveu, primeiro, uma pesquisa, uma identificação de oportunidade, buscou seus nichos de conhecimento no que diz respeito aos seus clientes potenciais, aos seus fornecedores, aos seus canais de distribuição. Da mesma maneira que você é um produto, você também está sendo procurado e você precisa agir também dentro deste planejamento estratégico para que o negócio, entre aspas, você esteja disponível e possa ser consumido, contratado, valorizado e reconhecido por quem adquire um produto. Nada melhor para um cliente de ficar plenamente satisfeito, ter as suas expectativas superadas com aquilo que você compra, ou aquilo que o seu cliente está comprando. Você, ele está comprando a sua qualificação profissional. A sua qualificação profissional, ela é uma feliz combinação de experiência, algum tempo de vida, e também o seu background, né? O seu lastro acadêmico. O lastro acadêmico ele se forma quando você tem múltiplo conhecimento, ou seja, quando você não fica hoje mais restrito, porque essa ideia da pessoa desenvolver somente como um especialista, ela fica restrita a algumas áreas profissionais. Na administração, no resultado das atividades de empreendedorismo, você precisa ser um pluralista, ou seja, você precisa ter um conhecimento diversificado de diversas áreas, de diversas ciências, para que seu negócio possa, de alguma maneira, prosperar. Então, nós vamos evoluir um pouquinho dentro desse conceito. Sempre eu gosto de fazer essa comparação conosco, com as pessoas, para que você possa entender o cenário empresarial. Eu fiz um pequeno roteirinho aqui, para que nós pudéssemos falar e pensar numa maneira agradável dessa interação. Primeira coisa, durante esse webinar, vocês poderão formular questões. É óbvio que eu estarei com a atenção concentrada na câmera, olhando para vocês. Se eu recebo alguma mensagem aqui pelo meio do chat, e eu me dedicar exclusivamente à leitura e à resposta, porque eu tenho um teclado aqui na frente, eu talvez não possa atender a todos. O Glauber, que é o nosso parceiro do IPG, ele está gravando este vídeo, ele ficará disponibilizado na nuvem. Oi? Alguém falou alguma coisinha? Então, ele ficará disponibilizado na nuvem e algumas questões que não puderem ser respondidas online, eu certamente estarei respondendo pelo e-mail, tá? Então, Oi? Eu acho que alguém está com o microfone aberto ou está procurando o Glauber aí. Muito bem, então vamos continuar um pouquinho aqui. Dentro da gestão estratégica, eu tenho que falar uma coisinha para vocês. Primeiro, a estratégia vem do grego, né? Estratégia era como se fosse uma definição grega do general da guerra, aquele que comanda a guerra. Eu não sei se alguém aí já teve a oportunidade de ler um livro com o título A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Se alguém leu, é óbvio que eu não vejo a imagem de todos aqui, mas pode mandar um sinalzinho assim, até pelo chat. Sim, que eu vejo quantas pessoas tiveram a oportunidade de ler esta obra.
que é muito importante para um planejamento estratégico de uma empresa, de uma organização ou de um próprio negócio. O que acontece quando você tem essa estratégia em fundamentação do seu negócio? O Sun Tzu, ele afirma assim, todo mundo sabe quantas guerras eu batalhei, mas poucos sabem qual foi a estratégia que eu adotei. É óbvio que a estratégia a gente deve começar a pensar do primeiro momento da nossa ideia de ter alguma coisa. Se eu fizesse uma pergunta agora para vocês irem elaborando, veja como é difícil um planejamento estratégico de qualquer coisa. Hoje está um dia bonito, eu não sei como está na cidade de vocês, porque nós estamos conversando com pessoas possivelmente do Brasil todo, e eu diria assim, puxa, que beleza, hoje é uma sexta-feira, último dia das atividades profissionais, nós vamos agendar e marcar um churrasco para amanhã. Nossa, um churrasco para amanhã, num sábado. Que beleza, né? É um churrasco, é uma coisa tão habitual na nossa vida, mas que ela já está embutida dentro do nosso conceito de atividade, todo um planejamento estratégico. Por quê? Nós queremos atingir a meta de que aquele planejamento, aquela estratégia que será adotada, será um sucesso. Nós vamos atingir o nosso objetivo e vamos cumprir as nossas metas de atender a todos muito bem. Ora, parece brincadeira um churrasco. Nós temos que pensar em muitas coisas, muitas coisas. Primeiro, no dia, temos que pensar nos agentes que interferem no churrasco, que estão fora do nosso controle. Por exemplo, o clima, se vai chover, se vai continuar fazendo sol. Nós temos que pensar no deslocamento, na distância, o local onde a coisa estará acontecendo. Nós temos que pensar nas pessoas, os colaboradores da empresa que estarão trabalhando no churrasco para que tudo aconteça no tempo certo, do modo certo, de modo eficaz, para que a coisa seja perfeita. Nós temos que pensar em toda a matéria-prima, a matéria-prima do churrasco, nós temos que pensar na carne, temos que pensar no pãozinho, temos que pensar naquele molhinho, temos que pensar na cerveja. Cerveja sábado pode. Durante a semana, nós estamos trabalhando. Então, nós temos que pensar em tudo. Mas não acabou ainda, porque como se fosse uma empresa, ao término do churrasco, nós vamos ter alguma atividade. Na empresa, nós chamaríamos isso de pós-venda. E na nossa atividade do churrasco seria o pós-evento. Quem vai limpar essas coisas? Que materiais nós vamos precisar para que tudo seja limpo, entregue adequadamente a quem nos entregou aquele primeiro momento? Então, veja que um simples churrasco estará envolvendo uma série de atividades que nem sempre as pessoas estão habituadas a organizá-las. Tem princípio, tem meio e tem fim. Então, todas as empresas, dentro das suas atividades, precisam necessariamente desenhar um plano de ação. E esse plano de ação vai se transformar naquela estratégia de negócio e no planejamento de como aquilo será executado. Muito bem. Quando, então, nós pensamos, quem vai executar isso, nós temos que pensar numa coisa da direção geral. Aquele general do Sun Tzu, ou aquele general que aparece na definição do grego, de estratégia. Ora, quando nós nomeamos uma pessoa para dar continuidade no início daquele processo de levantamento, de elaboração do plano de ação, considerando todas as variáveis controláveis e não controláveis para a execução da tarefa, nós chegamos ao momento mágico do nosso negócio. É o momento de nomear alguém que terá essa responsabilidade, que não pode ser uma pessoa desprovida de um conhecimento prático da atividade. Não pode ser uma pessoa desprovida do conhecimento vivencial daquela atividade. Ora, você imagina, então, uma pessoa que jamais fez um churrasco na vida, ele estava habituado, por exemplo, a fazer natação, surfando o tempo todo, possivelmente esse churrasco terá um problema. Agora, vamos pensar como se nós fôssemos o produto. Quando você faz um planejamento da sua meta
de vida, de realizações, e pensa numa estratégia, é óbvio que você está pensando quem eu sou, como eu sou, o que eu tenho feito, e você descreve toda a sua estratégia numa folha de papel que depois você vai nomeá-la como currículo. Ora, o que é o currículo? As etapas da sua estratégia para atingir aquele objetivo. Entende esse processo? Por que é a sua estratégia? Você vai divulgar àqueles que querem conhecê-lo, como se você uma empresa fosse, e, por óbvio, você vai ter que mostrar o seu produto. Assim também a empresa, a organização deverá fazer. Ela vai ter que considerar todos os aspectos, todos os agentes, para que ela possa divulgar o seu produto. A quem? Ao seu mercado. E que mercado é esse? Aquele que ela identificou. Você não vai pegar o seu currículo e sair mandando embora para todo mundo, colocando numa página da internet, do seu Twitter, para o mundo inteiro saber do seu currículo. Porque existe um processo de comunicação. Ele tem que estar direcionado. É óbvio que se você falar com um público potencial que poderia comprar você enquanto produto, é a mesma coisa de você falar de uma empresa, do seu produto, do seu negócio, e falar para todo mundo. Existe dentro do processo de comunicação empresarial alguns aspectos que devem ser considerados. Existe, por exemplo, um caso clássico da comunicação equivocada. Foi feito um teste, uma experiência, uma vez, em que havia uma família sentada num sofá. A mãe, um filho pequeno e o pai. De repente, começa a passar na programação televisiva uma matéria sobre culinária. Como preparar o almoço de hoje? Óbvio, né? A mãe estava fazendo um tricô, ou estava lendo uma revista, ela para e começa a observar. Este é o público a quem se endereçava aquela mensagem sobre culinária. A criança e o pai continuam totalmente desatentos, eles estão fazendo outras coisas, não importa. Mas se houvesse uma interrupção daquele programa e aparecesse, por exemplo, um jogo de futebol, por óbvio, o que o pai estivesse fazendo e o filho estivesse do lado, talvez atrapalhando, o pai tiraria o filho de lá e pediria para a esposa, talvez, ir fazer aquela comida gostosa que estava ali assistindo agora há pouco. Pois é, dentro da nossa estratégia de negócio, nós precisamos conhecer a quem nós vamos informar sobre os nossos produtos. Então, a pesquisa se torna necessária neste momento. Também eu quero citar um case para vocês que eu acho importante para contextualizar esses erros em que as empresas acabam sucumbindo na sua existência. Vamos imaginar uma pessoa de 60 anos. 60 anos eu considero ainda um jovem, né? Jovem, embora eu tenha dito que a IEPG com 14 anos já é um adulto de conduta, embora ele fosse um adolescente de idade, nós temos uma pessoa de 60 anos que, além de adulto de idade, ele também é adulto na sua maturidade. Trabalhou durante 30 e tantos anos numa empresa, lá ficou, de repente recebeu um prêmio da sua aposentadoria e teve seu fundo de garantia levantado, liberado. Qual é o sonho dessas pessoas? Eu quando me aposentar, eu vou pegar o meu fundo de garantia de 30 e tantos anos que eu trabalhei nesta empresa e não vou ser mais empregado. Eu vou empreender. E o sonho de empreendimento dessas pessoas, quando o dinheiro não é extremamente volumoso, porque para as empresas nós precisamos identificar, inclusive, fontes de financiamento. Mas quem se aposenta e quer ser empreendedor tem um recurso ainda limitado. O que ele pensa? Eu vou abrir uma pizzaria. Porque existe um conceito de mercado que o negócio pizzaria é uma coisa fácil de ser tocada. Não é não. Primeiro ele precisa, dentro da sua estratégia, identificar se há outras pizzerias ali do lado onde ele quer abrir a sua pizzeria. Que, de um modo geral, abre no seu próprio domicílio ou aluga um lugar pequenininho. Ele tem que fazer um estudo do custo, de quanto ele precisa investir neste processo e entender o que é um custo fixo. Mesmo se ele não venda nada, quanto ele vai ter que gastar com energia,
com o fornecimento da lenha, possivelmente a matéria-prima que ele comprou, que ele não vai utilizar, vai ficar lá parada, porque ela poderia ser um custo variável a partir do momento que ele começasse a produzir muitas pizzas. Então, veja que existe um cuidado enorme. De repente, ele se esquece de comunicar e ele acha que aquela pizzeria do lado dele ali, que vende uma pizza por R$ 10 de mussarela, é um concorrente. E ele não sabe. Então, ele começa a produzir a pizza por R$ 10 e ele fala, nossa, eu vou quebrar, porque só a mussarela está custando 3 vezes mais do que isso, ou 4 vezes mais. Como é que eu vou colocar a mussarela na pizza? Porque ele não conhece os aspectos daquele concorrente. Quando nós pensamos em estratégia, nós temos que pensar quem são os nossos concorrentes também e quem são os nossos fornecedores. No caso daquela pizzeria que estava ali do lado, vendendo pizza a R$ 10, talvez ele tivesse um processo verticalizado. Uma pequena chacrinha, em que ele criasse meia dúzia de cabeças bovinas lá, e ele extraísse a oportunidade de beneficiar o leite que ele coleta pela manhã, transformar aquilo numa mussarela, que ficaria possivelmente mais barato, e ele se dá o luxo de vender o produto final dele mais barato para um público que não sabe a origem daquela matéria-prima. Veja a complexidade que é o planejamento e a estratégia de um negócio. É bastante complexo. Isso você precisa se familiarizar. Existem muitos teóricos, muitos livros publicados sobre estratégia, mas nós precisamos entender melhor essas obras, porque há estratégias que são diferentes, há estratégias que são organizacionais, corporativas, há estratégias que podem ser denominadas estratégias de negócio, e podem ser outras estratégias de gestão da atividade. Então, você, às vezes, adquire um livro ou frequenta um determinado curso e você não tem aquela visão sistêmica exatamente daquilo que você está precisando. Eu leciono há muitos anos, há mais de 30 anos, e eu digo para os meus alunos, quando eles frequentam as disciplinas, que eles têm uma oportunidade ímpar na vida, quando eles querem entender determinados assuntos, independente da área do conhecimento. Vocês têm, dentro da sala de aula, um professor altamente qualificado. E o professor, ele faz da sua atividade de carreira um sacerdócio. Ou seja, ele está lá à disposição. É como os sacerdotes, independente da sua profissão de fé. Ele está lá pronto para confessar. Por que não procurar os professores e falar, professor, eu tenho uma dificuldade no meu trabalho, será que o senhor poderia, se disporia, me dar uma dica? Que obra eu posso ler? Que trabalho eu poderia desenvolver para que eu enriquecesse a minha competência na elaboração de um plano de ação para o meu negócio? Ora, se você já tem um negócio operacional, aberto, funcionando, muito bem, ele pode dar. Agora, se você está querendo abrir um negócio, com certeza um outro professor focado exatamente no empreendedorismo vai poder contribuir com você. Embora o empreendedorismo requer uma série de cuidados estratégicos. Não é porque uma pessoa se tornou empreendedora que ela, do dia para a noite, conquista o seu alvará de liberdade. Ah, eu trabalho quando eu quero, não quero ser empregado. Nossa, isso é bastante delicado. Então, nós precisamos imaginar que formular a estratégia de um negócio, seja ele qual for, independente do timing em que ele esteja ocorrendo, se já está em curso ou se ele vai iniciar, nós precisamos buscar um respaldo, um arcabouço que nos auxilie numa tomada de decisão o mais acertado possível. E também pensar que dentro de qualquer estratégia adotada, nós devemos ter sempre um plano B e talvez um plano C. É como você sair de casa para ir trabalhar e, de repente, no seu caminho habitual, deu uma chuva, alagou, quebrou a via pública e você não consegue chegar. E a sua presença seria importantíssima naquele dia. Você vai precisar de um plano B, descobrir um novo caminho de como chegar ao seu destino, atingir o seu objetivo e atingir a sua meta. Eu espero estar começando a contribuir com vocês aí
sobre o que nós estamos falando. Alguém tem alguma pergunta? Não, por enquanto? Tá bom. Nós temos agora 17 participantes. Muito bom isso. 17, o Glauber não conta, né, Glauber? Nem o Glauber e nem a Rayane, porque eles já são de casa. Uma coisa importante que nós devemos pensar é, no din-din. Todas as vezes que nós pensamos em fazer alguma coisa, infelizmente, os negócios primeiros estão lastreados no din-din. Existem algumas formas de você levantar as oportunidades do seu negócio pensando em quanto você tem de din-din, de dinheirinho. Você pode usar ferramentas que são habitualmente conhecidas do mercado. Eu sei que vocês são graduados, fizeram vários cursos, estão completando e enriquecendo o seu currículo para tornar o seu produto mais valorizado no mercado e possa ser disputado por várias empresas, melhorando a sua qualificação e até o seu din-din. Você já deve ter ouvido falar alguma vez em análise SWOT. O que é análise SWOT? É o princípio de um planejamento estratégico de um negócio. A análise SWOT, ela tem algumas denominações diferentes. Alguns autores dizem uma coisa, outros dizem outras coisinhas, renomeiam esses quadrantes. Mas a análise SWOT, a bem da verdade, ela quer dizer que eu vou identificar, dentro daquilo que eu me proponho em termos estratégicos, identificar quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, quais são as ameaças que eu estou enfrentando, ou que eu poderei enfrentar, e quais são as oportunidades que eu tenho. Muito bem. Pensamos num negócio. Posso voltar agora para aquele negócio você. Quando você faz um currículo, o que você descreve lá? Qual é o seu ponto forte? Eu tenho o curso superior, eu tenho pós-graduação, eu sei falar inglês, eu sei operar telex. Operar telex hoje não é um ponto forte, porque nem existe mais telex. Mas isso foi um ponto forte há alguns anos, possivelmente há 30 ou 40 anos, quando eu já era adulto, trabalhando. De repente, você precisa colocar no seu currículo também as suas oportunidades. Quais são as oportunidades que você tem? O seu múltiplo conhecimento de diversas áreas, além de um ponto forte, você pode oferecer a oportunidade de ser aproveitado em outras áreas. E você vai falar quais são as suas ameaças? Não vai falar mesmo. Eu moro longe do trabalho. Toda vez que eu atendo um candidato para trabalhar numa empresa e faço entrevista, eu faço essa pergunta. Aonde você mora, né? Qual é o local do seu endereço? Quanto tempo você demora para se deslocar do seu domicílio até a empresa? Ora, na minha cidade aqui, eu não sei o tamanho da cidade de vocês, São Paulo tem uma dimensão de norte a sul de quase 80 quilômetros de avenidas. Você muitas vezes demora 2 horas, 3 horas para se deslocar. Que horas essa pessoa vai sair de casa para chegar ao trabalho, desenvolver sua atividade por 8, 9 horas e depois ter que se deslocar para um curso ou para o seu domicílio mais 3 horas, e sobrou muito pouco para ele descansar. Veja bem, se nós pensarmos numa estratégia de negócio, empresarial, organizacional, como é que eu vou disponibilizar o meu produto, estratégia do produto, estratégia do meu negócio, num local onde as pessoas vão ter que se deslocar muito para conseguir adquirir o produto, gastando o seu dinheiro, investindo naquilo que eles querem. Bom, nós precisamos pensar em todas essas alternativas. Então, se nós pensarmos nessa análise SWOT, é muito simples. Você faz aquele quadradinho com quatro janelinhas e vai descrevendo ali. Vou fazer a pizza. Qual é a minha vantagem? Olha, eu tenho o queijo de graça, porque eu tiro da minha fazenda, o custo lá é irrisório, não tem importância. Tudo bem. Ou eu tenho uma fazenda, eu planto trigo, então a farinha virá de graça. Agora, qual é a minha vulnerabilidade? Qual é a minha ameaça? Minha ameaça é que a todo instante está abrindo, por exemplo, uma pizzeria ou uma padaria. Vocês já observaram como padarias
existem em todo lugar, né? Praticamente, você anda 4 ou 5 quarteirões, você encontra uma nova padaria, que todos estão vivendo. O que eles têm? Uma estratégia de negócio. Talvez você não tenha percebido. Existem produtos que são comercializados comum, com uma margem de contribuição menor, mas que são produtos usuais. O pãozinho francês, o leite, talvez. Mas a estratégia deles, daquele negócio, pode estar num pão diferenciado, pode estar naquele bolo diferenciado. Eu conto uma coisa engraçada para vocês perceberem como a gente muda e vai buscar um outro fornecedor, no caso, um concorrente daquele que você estava. Eu gosto muito de bolo de fubá com goiabada. Nossa, eu adoro aquilo. Já vista que eu sou gordo, né? Então, não tem importância. Quem come muito doce fica gordinho. E eu tinha, ó, uma padaria que eu frequentava habitualmente. E eles tinham um bolo lá. Eu comprava o bolo. Eu não podia, no final de semana lá, que eu tinha que comprar um bolo. Ô, danada de padaria, viu? De repente pararam de produzir o bolo. Sabe o que aconteceu? Eu busquei uma outra padaria. Nunca mais voltei. Coisa engraçada. Um dia encontrei o dono daquela padaria e ele falou: poxa, professor, não tenho visto o senhor mais aqui. Eu falei: é que eu gostava de vir aqui comprar aquele bolo de fubá com goiabada e nunca mais fizeram. Ele falou: ah, eu mudei o meu padeiro aqui, e o responsável pela área de doces, e deve ter acontecido isso. Oi? Vamos falar de novo sobre a estratégia, planejamento do nosso negócio? O fator humano é indispensável nisso. Falamos do dinheiro, falamos do produto, falamos de onde ele vai, onde ele será disponibilizado, onde será comunicado. E as pessoas que estão lá atrás, dentro, trabalhando, são importantíssimos. E quando nós pensamos em pessoas, em talentos, em habilidades, nós devemos pensar de como nós devemos interpretar este grupo de pessoas. E para interpretar adequadamente, nós precisamos pensar numa outra variável da nossa estratégia e do nosso planejamento de negócio. Quem é o líder? Nós precisamos entender sobre liderança. Eu sei que aqui todas as pessoas acham que líder, de um modo geral, né? O líder é aquele que sabe dar ordem. Para com isso. O líder é aquele que sabe mais. Para com isso também. O líder é aquele que tem amizade com todo mundo. Para com isso. Não é nada disso. Ah, pode ser que tenha um líder lá que é amigo do dono. Mas isso não o qualifica como líder para comandar uma empresa e atingir os objetivos traçados no seu plano lá atrás, porque ele não consegue cumprir isso. Então, veja, nós temos aí a possibilidade de pensar mais uma variável. Pessoas, né? Nós devemos considerar também, naquela análise SWOT que nós estamos fazendo, quais são os meus pontos fortes. Eu tenho uma equipe de profissionais altamente qualificados. Profissionais que estão dispostos não só a vestir a camisa da empresa, mas profissionais que estão dispostos a amalgamar a empresa dentro deles. Durante muitos anos, talvez vira para vocês umas 3 décadas, era um luxo, né? Você enviar um currículo e colocar assim: trabalhei na empresa A durante 30 anos. Hoje, já não vale muito. Sabe por quê? Porque você, enquanto produto, não aprendeu mais nada. Você só sabe fazer aquilo. E aquele exercício de atividade no negócio daquela empresa que você trabalhou durante 30 anos, talvez já esteja obsoleto. E você precisa reciclar os seus conhecimentos. Então, muitas vezes, fazer uma mudança de emprego, até de atividade, nem que seja um turnover interno dentro da empresa, você está enriquecendo a sua condição estratégica de se tornar um produto de um negócio bastante robusto, porque poderá ser desejado por muitos. Existe também uma coisa importante no planejamento estratégico de negócio, e eu não sei se alguém já ouviu falar no diamante de Porter. Bom, nós sabemos que Michael Porter
é um dos maiores especialistas em estratégia. Nós sabemos que o Michael Porter é desses palestrantes do HSM que cobram verdadeiras fortunas para ensinar as pessoas a fazer um planejamento, mas que eu coloco um parêntese nessa história. Michael Porter é norte-americano, estadunidense. Ele aprendeu e desenvolveu conceitos de planejamento e estratégia corporativa ou de negócios baseada nos conhecimentos que ele tem do mercado dos Estados Unidos, como as coisas acontecem lá, a dinâmica das coisas que acontecem lá. E nem sempre esses executivos de outros países, vamos dizer, especialmente dos Estados Unidos, ou dos países em que tem uma concentração de executivos que vêm da Europa, por exemplo, se veem obrigados a customizar e tropicalizar o seu conhecimento de onde eles estarão operando. Já faz uns 10 anos eu dei um curso para uma empresa in-house, né, dentro da companhia, sobre estratégia. E tinha lá dentro, naquele grupo de mais ou menos umas 30 pessoas, um que ficava sentado no fundo, quietinho, só ouvindo. Aí, lá pelas tantas, né, depois de alguns dias de curso, eu perguntei para o jovem, você não gostaria de sentar aqui na frente para interagir melhor conosco? E ele, com dificuldade, me respondeu, com sotaque germânico, alemão, dizendo que ele estava ali somente como ouvinte. Eu entendi, as pessoas podem assistir cursos, palestras, webinar como ouvinte, sem problema nenhum. Depois que terminou a aula, eu questionei um daqueles alunos ali do gargarejo, né, que, de modo geral, são os mais falantes, os mais prolixos dentro de uma sala de aula, e perguntei, nossa, ele é ouvinte, mas ele trabalha aqui? Eu fiquei, assim, perplexo com a informação que eu recebi. Ele disse para mim, professor, aquele será o nosso novo presidente daqui 2 anos. Ele veio ao Brasil para entender como funciona a economia do país, os negócios do país, tudo aquilo que ele vai precisar para poder assumir um cargo da relevância da presidência de uma empresa que tem participação direta na formação da equipe, do planejamento estratégico daquela empresa e dos negócios, para que ele possa satisfazer o outro agente interferente na nossa estratégia, que são os acionistas. É o que eles esperam. Ou você acha que o McDonald's foi lá para a Índia e todo mundo foi fazer hambúrguer lá, com o jeito que eles fazem nos Estados Unidos ou fazem aqui no Brasil? Não faz, não. A Índia não se consome carne bovina. Então, eles tiveram que fazer adaptações. Veja que a estratégia de negócio necessitava de uma investigação para conhecer os hábitos e costumes do consumo, identificar as novas oportunidades. Aí eles foram ver quantas empresas já faziam aquilo lá. Quase nenhuma. Foram para lá e fizeram bastante sucesso. Hoje o mercado já está pulverizado. Nós encontramos, por exemplo, empresas competitivas que atrapalham negócios de grandes instituições. Se eu pudesse dar um exemplo, você é capaz de entrar numa lanchonete dessas, McDonald's, Burger King, pedir um lanche, você não gosta da carne bem passada, ou não gosta daquele molho que ele coloca, e você gostaria que o pão não viesse frio, viesse mais quente, ou mais frio, ou com um pouquinho mais de maionese. Nessas grandes redes, você é um consumidor de linha de produção. Você pode sair dali, e sabe para onde? Para uma padaria, que concorre diretamente com um diferencial estratégico e de sedução do seu mercado, que é a personalização do produto. Você pode chegar lá e falar assim, oh, pode ser no pão francês, pode ser na baguete, você coloca um pouco mais de maionese, puxa, não deixa passar muito a minha carne, eu não gosto de tomate, mas põe mais alface. Tudo isso faz parte do entendimento do mercado onde você está atuando, para que você possa buscar pontos fortes
e que esses pontos fortes possam, de alguma maneira, refletir numa concorrência bastante séria. Quando nós pensamos, então, nessa análise SWOT, falamos da diamante de Porter, o diamante de Porter são cinco itens básicos, tão simples, né? Quem são nossos concorrentes? Quem são nossos fornecedores, por exemplo? As ameaças que eles podem representar. Tem um outro vértice desse diamante, que são quais são os produtos substitutos. Ao invés do mercado comprar o produto A ou o produto B, ele opta por um outro produto que substitui o seu na satisfação e no desejo de compra. Olha que coisa interessante. Quem são nossos concorrentes? O diamante de Porter proporciona para você um complemento daquele planejamento de uma boa análise SWOT. Sem contar, depois, os resultados podem ser avaliados com uma matriz BCG, você pode fazer uma evolução. Parece que eu estou falando uma linguagem estranha para algumas pessoas. Mas se você entra nessa seara de fazer coisas, é mais ou menos assim que você vai ter que agir. Pensando em múltiplas áreas de conhecimento vinculada a todas as atividades da empresa. Quando nós pensamos num ponto forte, nós podemos usar, por exemplo, uma teoria de um cara chamado Brian Hooley, em que ele define os pontos fortes de uma empresa, por exemplo, como os ativos. O que são ativos? Aquilo que a empresa detém. Pode ser um ponto forte o ativo, por exemplo, de imóveis. Lembra daquela pizzaria? O cara não paga aluguel porque ele fez a pizzaria na casa dele, gente. Ele pode pensar nos talentos humanos. Veja que até agora eu não falei em recursos humanos. Eu não gosto dessa expressão recursos humanos. Eu não gosto porque recurso é uma coisa extinguível. Quando você tem um ponto forte dentro da empresa, você tem talentos, habilidade das pessoas. Aquilo se transforma num ponto extremamente forte do seu negócio e da sua estratégia. Por quê? O que aquele grande especialista tem, ele está oferecendo para você, não para o seu concorrente. Eu posso pensar também num ponto de inovação. Eu acabei de inventar uma coisa dentro da empresa, aquele talento inventou. Olha, aquele talento inventou, eu vou registrar aquele produto, aquela marca, aquela patente, para que ele não possa ser copiado pelo concorrente. Eu não sei se vocês já observaram, quando vocês compram um produto importado dos Estados Unidos ou da Europa, vem lá no seu telefone, nas suas coisinhas, que está assim, patente requerida ou patente registrada. Ou seja, as pessoas não podem copiar. Se quiserem copiar, vão pagar royalties para você. Vão pagar direitos a você. Você pode ter um monte de opções. Fuller define uma lista enorme de pontos estratégicos que você pode sair na frente do seu concorrente. Até um canal de distribuição. Você pode ter uma parceria daquelas que vocês devem estar habituados a ouvir nas propagandas televisivas, ou radiofônicas, ou até nos shoppings. Este produto só será vendido com exclusividade na loja tal. Olha, é um ponto forte. A exclusividade de venda. Mas, na outra ponta, você, como estrategista, pode considerar que naquele seu negócio você pode estar vulnerável. Porque quem tem um só ponto de distribuição, se aquele ponto sucumbir, você vai junto. Você vai embora. Se ele não investir na estratégia do negócio dele, em divulgar o seu produto, que pode ser até uma comunicação cooperada, você vai sucumbir também. Ele pode ter exigências de preço por causa de um possível concorrente, de um produto substituto. Voltamos ao diamante de Porter. E ele vai forçar você a ter uma renda, uma contribuição, uma renda marginal menor também. Então, vamos pensar grande. Este é o conceito básico do que nós podemos fazer em termos de estratégia. Dessa maneira, eu acho que nós podemos pensar também que existem outras variáveis importantes. Por exemplo, o marketing. As pessoas têm um pouco de medo de marketing. Acham que marketing é só vender. Não, vocês estão redondamente enganados. Marketing é muito mais do que isso.
Marketing é um conjunto de ações estratégicas que podem ser definidos tanto do plano institucional ou do plano de negócios, de produtos, de modo absolutamente diferente, porque são ferramentas distintas que são utilizadas, com objetivos distintos, com metas distintas, com planos distintos e com resultados desejados distintos. Nós podemos pensar no marketing como um todo. Nós podemos pensar na comunicação. Nós podemos pensar na distribuição. Nós podemos pensar que também é tarefa do marketing, por exemplo, a embalagem. Ora, bolas! Vocês já pensaram como a embalagem é importante numa estratégia de negócio? Ou vocês se esqueceram daquelas pizzerias que inventaram aquela cadeirinha de plástico que coloca no meio ali da pizza, para você não pegar a pizza por baixo e a tampa encostar em cima, e quando você chega em casa, come uma pizza de mussarela com alguns pedaços de papelão? Marketing. Horas. Por que as pizzerias aqui no Brasil têm embalagens redondas e nos Estados Unidos e na Europa são quadradas? Um modo de fechar, um modo de conservar. Eu brinco com as pessoas, eu brinco com as empresas, que eu fico preparado para fazer crítica. E se você receber uma crítica, não trate isso com desdém. A crítica é a única oportunidade de quem está recebendo fazer uma reflexão sobre aquilo que está sendo relatado, reportado. Não tem crítica boa, crítica ruim, não. Para com isso. A crítica ela é bem-vinda. E por ser bem-vinda, eu não sei das pessoas que conhecem aquela rede de pizzerias, Pizza Hut, ela é bastante interessante. Eu, quando vou comprar pizza lá, é linha de produção, né? Engraçado, eles pegam a pizza, põem naquela máquina, sai do outro lado a pizza pronta, colocam na caixa, vem o funcionário com aquele negócio de cortar, pergunta se você quer, se vai cortar, ele já corta em 12 pedaços, você não gostaria que fosse 12, gostaria que fosse só 8. Eu peço a minha pizza sem cortar. Por favor, não corte a minha pizza. E não raro, eles cortam a minha pizza, eu falo, agora faz outra, sem cortar. Não quero que corte. A pizza, a borda da pizza é um contentor, é uma piscina. O queijo derrete, passa para o papelão, ela esfria, molha a embalagem, você põe no colo, suja a sua calça, e daí para frente. Até hoje eles não pensaram nisso. Mas a pizzaria que tem aqui perto de casa já pensou nisso. Já pensou e pergunta para os seus clientes: você quer que corte a pizza ou quer receber ela inteira? Olha a diferença de um plano e de uma estratégia sendo bem aplicada pelo conhecimento do que o mercado quer. Isso aí, marketing, sem problema nenhum. Então, nós devemos pensar que tudo isso está acontecendo numa velocidade que talvez nós não tenhamos condições de acompanhar todas elas. Tem uma outra variável importante: tecnologia. Hoje, a tecnologia avançou de uma maneira extremamente significativa. A inteligência artificial. As pessoas falam, inteligência artificial, inteligência artificial. Ora, quase inteligência artificial são as unidades de resposta audível que foram lançadas na década de 70, em que você ligava para o banco e a pessoa falava, digite a sua senha, o que você deseja. E hoje você faz uma ligação e aparece uma voz já sintetizada para o humano, dizendo o que você deseja. E você responde, eu quero saber sobre a minha entrega. Aí aquela voz interpreta o seu pedido e fala assim, a entrega do produto A ou do produto B? Porque ela já está vindo no sistema. E hoje em dia, você compra pela internet e as pessoas nem te conhecem. Por isso, né, surge aquele novo conceito de tantas siglas, né, B2C, B2B, B não sei das quantas, né? Tem o B2A, Business to Avatar. E o que é o avatar? É o seu mercado, o seu cliente virtual. Aquela oportunidade que você tem de expandir negócios, de fortalecer o seu posicionamento, utilizando os recursos tecnológicos. E são complexos, mas eles representam muito. Haja vista como estão as empresas, as pequenininhas do mercado, né? Mercado Livre, AliExpress, Alibaba, Shine e outros tantos.
É óbvio que eles têm parceiros. E o que é o parceiro? Canal de distribuição. Mais uma variável do nosso planejamento estratégico do nosso negócio. Eu preciso ter mais empresas, mais parceiros, mais intermediários distribuindo os meus produtos, os meus serviços. Só tomem cuidado quando você fizer um planejamento estratégico de um negócio e ele for essencialmente serviço. Considere algumas variáveis. Por exemplo, o serviço não pode ser armazenado, estocado. Quando o cliente pede para você, ele pede para receber na hora. O produto, serviço, ele é perecível, porque ele acaba quando o seu cliente recebe. O produto, serviço, ele não pode ser enviado numa caixinha. Você tem que começar a entender que a natureza dos negócios são distintas e você precisa tomar bastante cuidado. É óbvio que isso daqui é só uma aproximação com vocês, desenhando um cenário que vocês podem ter oportunidade assistindo às disciplinas dos seus cursos de pós-graduação. O IEPG tem múltiplas disciplinas fenomenais que podem atender às suas demandas, à sua vontade de aprender, à sua vontade de conhecer, à sua vontade de investigar e a colaboração dos seus docentes. Mas você precisa estabelecer também um foco. O que exatamente você quer? O que exatamente você deseja? Tanto para o seu negócio, como para a sua carreira. Cada coisa no seu lugar. Cada problema no seu quadrado. É isso que nós devemos pensar de maneira bastante consistente. Então, o que eu acho importante é que vocês tenham o foco de que essa oportunidade existe. Existe onde? Nas aulas. Não se acanhe. Professor é sacerdote. Eu tenho alunos, já tive muitos alunos, já passou de 10 mil. E eu mantenho algum contato com quase todos eles. Porque, periodicamente, eu recebo mensagem de alunos que já passaram comigo em alguma sala de aula há 10 anos, 15 anos, quando sou encontrado na rua. E eles sempre fazem perguntas para mim. Professor, eu estou fazendo um negócio, o que você acha dessa ideia? Que sugestão você me dá? Os seus professores estão aí para ajudá-los. Isso é a docência na sua essência absoluta. Bom, eu dei um pequeno briefing para vocês e eu entendo que vocês agora podem ter dúvidas e fazer algumas perguntas. Então, eu quero, a partir deste momento, abrir mais um tanto de tempo aí, que nós temos aí pelo menos uns 25 minutos até o fechamento, para atender a demanda de vocês. Então, para a demanda, eu posso receber tanto por e-mail, aquele e-mail que eu disponibilizei no slide, vocês podem enviar, ele será respondido. Não asseguro que seja hoje, e nem amanhã, porque hoje e amanhã, hoje já está terminando, e amanhã eu tenho uma reunião fora que vai consumir o dia todo. Mas até quarta-feira vocês estarão recebendo respostas formais, escritas, com algumas indicações. Quem quiser fazer alguma pergunta agora, online, é só abrir o microfone e perguntar. Sou todo ouvidos. Por favor. Alguém? Nós temos aqui a Thalita, tem a Nicele, tem a iPhone. A iPhone deve ser a Rayane. Tem a Helena Prota, Valéria, Gabriele, Juliane Senra, Moto G9 Play. Esse eu não conheço, não sei se é do gênero masculino ou feminino, né? Outra coisa importante para ser considerada hoje, os gêneros, né, na estruturação de um negócio. Gabriele Ávila, tem aqui Flaviane Maria, os nomes diferentes, parece o meu. iPhone Keila. Ô, Keila, você tem alguma dúvida? Oi, Nicele, você me ouve também? Oi, professor. Tenho dúvida nenhuma, não. Estava ótimo a palestra. Eu quero que você
questione alguma coisa. Na pior das hipóteses, você deve estar pensando numa estratégia, né? Como eu vou fazer esse menino dormir daqui a pouco? Pois é, né? Professor, eu gostei da parte que o senhor falou sobre a embalagem, gostei muito, porque eu tenho um ponto de açaí, né? Aí eu fiquei pensando, né? Porque normalmente vai copinho descartáveis, né? Com tampa e tudo para entrega, né? Mas eu fiquei pensando, podia personalizar eles mesmo com tipo um adesivo que poderia ficar em cima do copo, assim, alguma coisa que desse a entender que era daquele açaí, no caso, que a pessoa está pedindo realmente, entendeu? Eu gostei dessa parte da embalagem, gostei muito. Policene, você pode até pensar uma coisa diferente. Veja bem, quando você vai ao mercado e vai comprar um produto, de um modo geral, as pessoas olham algumas coisas importantes. Outras não dão bola. Mas o mais importante é a validade. Puxa, colocar uma informação da validade é importantíssimo. Colocar o meio de conservação melhor para aquele produto, se ele não for consumido integralmente naquele momento, também é muito importante. E também é importante destacar o seu nome, o seu telefone, um atendimento pós-venda que pode ser feito, um esclarecimento, sugestões. Você pode colocar na embalagem uma receitinha, porque, do ponto de vista estratégico, comunicacional do marketing, a embalagem é a propaganda mais barata que existe, porque ela se dilui na quantidade de embalagens que você adquire, que você compra e que você desenvolve. Então, há uma série de coisinhas que você pode colocar ali. Vale a pena pensar nisso, tá? Tá bom, professor, obrigada, viu? Mas como é açaí frozen, eu acho que a pessoa já compra e já consome, é coisa rápida, né? Mas é boa essa Ah, dica do senhor. não sei Muito bom. não, não sei não. Compra um açaí frozen, aí leva o açaí para casa, aí come um pouco, aí fica satisfeito, porque ele é altamente energético, e aí depois ele quer Uhum. guardar um pouquinho, e ele precisa guardar um pouquinho, ele precisa ter uma embalagenzinha. Começa a pensar numa variável. Isso, professor, com certeza. Abriu já minha mente aqui. Obrigada, viu, professor, pelas dicas. Pode ser a diferença entre você e o outro fornecedor. Verdade. Verdade. Vamos lá. Thalita, e você? Oi, professor. Tá me ouvindo? Estou lhe ouvindo muito bem. Então, sou biomédica e a minha área que eu estou pensando em empreender é do serviço, né? Tô pensando na área de clínica, estou fazendo a pós em estética, né? E Muito bem. e a cabeça da gente vai a mil, porque eu penso, gente, eu vou para o interior, moro em Goiânia. Fico aqui em Goiânia, que é um grande polo, né? Aí a cabeça fica, por onde eu começo? É muita informação. Ajudou você um pouco por onde você começa? Onde está o seu público-alvo, potencial, quais as facilidades que você tem? Você sabe que nessa coisa de estética, eu sempre dou um destaque. Não adianta você desenvolver uma atividade de estética num local, como Goiânia, por exemplo, em que não há lugar para estacionar, ou há dificuldade de deslocamento das pessoas, não tem conduções, todo mundo vai ter que usar o Uber já custa alguma coisa, talvez isso possa impactar. Há restaurantes que têm estacionamento, que eles cobram tão caro o estacionamento, que vale as cervejas que a pessoa ia tomar. Sabe o que eles fazem? Procuram outro local para largar o carro, para depois tomar cerveja. Então, dentro da estética, você precisa pensar várias coisas. E não se esqueça daqueles atributos dos talentos humanos. Pessoas para atender, pessoas cordiais. Eu detesto aquelas pessoas, quando você vai falar, que você olha e a pessoa nem te olha na cara, né? E eu pergunto, está de mal com a vida? Opa! Para provocar, né? Sim, É o hábito meu. Mas você precisa pensar, primeiro, quem é o seu público-alvo, onde eles estão, qual é o seu negócio, como você vai divulgar o seu negócio, quanto você tem de capital para investir no negócio. Não se esqueça que os primeiros momentos são muito difíceis, até que você tenha a formação do seu grupo de clientes habituais. Você vai ter que todo mês pagar a sua energia, pagar aquele seu material, pagar o aluguel. Planejamento estratégico do negócio.
Só para dar um pequeno exemplo. Eu moro aqui em Goiânia, né? Só que a gente tem casa no interior, né? São Miguel do Araguaia, lá tem um lote, até que eu pensei futuramente poder começar daí, que lá é um nicho maior que quase não tem clínica de estética. Aí já chega outro ponto, meu Deus, e se eu chegar na coisa, né? E aí, será que é bom quase não ter lá? Thalita, existe um recurso que você pode consultar no IBGE. No Censo 2010, eles divulgam todo o levantamento do censo, agora está sendo feito outro, não foi divulgado ainda, de todos os municípios brasileiros, população, capacidade econômica e tal. Se você vai para um lugar do interior, quando você fala Araguaia, eu lembro da minha infância, tá? Que eu fui muito para lá, e eu ia para Uanã, tá? Na beiradinha do Araguaia. E você vai para lá, você precisa ver se o mercado lá tem um potencial de quanto eles estariam dispostos a pagar pelo seu serviço. Essa é uma coisa importante. Precisa ver a cultura do local, se há eventos, qual é a faixa etária. Tudo isso, a faixa etária, você descobre no IBGE. Dá um pouquinho de trabalho procurar lá dentro, mas numa outra oportunidade, se houver, eu até te ajudo, te oriento os caminhos que você pode ir, porque isso vai dar um referencial para você. A população é tanto, a faixa de renda deles é tanto, o poderio econômico é tanto, a natureza da atividade econômica local é tanto. Se você for trabalhar num local onde é essencialmente agronegócio, em que as pessoas trabalham somente dentro das fazendas, talvez a estética lá seja um pouco diferente. Sim. Precisa começar a pensar num monte de coisas antes de você abrir e dar aquele passo, e depois você fala, Jesus, eu vou quebrar a perna, Múcio, o que eu faço? É verdade, dá um medinho. Mas é assim mesmo, tá? A gente tem que ter... Você sabe qual é o espírito do empreendedor? Ele tem que ser ousado, corajoso e criativo. Então tá bom. Obrigada. Opa, pois não. Vamos lá, quem está ali? Helena Prota, Helena sem o H. São raros. Helena sem o H é nome russo. Você está aí, Helena? A Helena acho que está no horário do jantar, mas não tem importância. Valéria Jarpa. Oi, Valéria, você me ouve? Valéria também está no jantar. Não estou no jantar, sim. Não, Não, já terminei o jantar. Sim, Professor, desculpa, eu estava aqui. Você estava aí também. Não tem importância. Eu não consegui abrir o microfone. Tá bom, então eu volto para você, eu vou continuar com a Não, só Helena. Respondeu, eu faço estética. Eu só respondeu através da colega aí. Opa, então foi útil, né? Você veja quantas pessoas podem ter esclarecido alguma coisa. Essa é a vantagem do webinar. Uma única questão pode satisfazer a curiosidade de alguns participantes. Isso é muito legal, eu gosto muito. Eu só respondeu através da colega. Obrigada, professor. Pois não, disponha sempre, por favor. E Helena, agora voltamos a você. Não, foi a Gabriele, né? A Helena foi que falou comigo. E aí, Gabriele? Gabriele, fala comigo. Pode ligar o microfone. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo. As minhas dúvidas também foi sanada, né? Porque eu também sou da estética. E, assim, eu acho tão interessante que são pequenos detalhes, né? Que faz toda a diferença, da questão de ter o público-alvo com poucas coisas, chamar tanta atenção. E, assim, a gente acha que a gestão de estratégia, ela é tão simples, né? Mas, igual o senhor falou, a gente tem que tentar ter uma mente mais aberta para arriscar, porque, assim, pode que dê errado, né? Mas a gente tem que sempre persistir, porque Gabriele, é muita coisa, precisa ter coragem e ousadia. Ora, se não houvesse coragem e ousadia, como é que as pessoas se casam, hein? Fala para mim. A pessoa fica com medo de chegar junto, e aí fala, não tenho coragem e ousadia. Aí, o negócio também é assim, tem que ter coragem, ousadia, e depois vai para frente, né?
Não, mas eu gostei bastante da palestra do senhor. Obrigada, Tá viu? bom, muito obrigado pela participação também. Juliane Senra. Oi, Juliane. Oi, professor, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Você tem vídeo ou você está sem vídeo? Deixa eu falar Eu uma estou coisinha. sem vídeo. Sem vídeo. Você sabe que é uma coisa engraçada. Quando eu leciono de modo remoto, é muito engraçado que a maioria das moças, elas nunca abrem o vídeo, né? Aí um dia eu perguntei, por que vocês não abrem o vídeo? E elas me responderam, ai, professor, eu acordei agora há pouco, nem penteei o cabelo. Professor, eu Nossa, tomei banho. mas isso acontece, professor. Eu estava fazendo o meu skincare antes de entrar na live. Nossa, o seu skincare seria uma beleza agora, né? Lógico. Você também é da estética ou não? Eu sou da área da estética e eu achei Muito bem. super interessante a sua palestra, mas eu tenho algumas dúvidas em relação a isso, porque você precisa de um investimento. Eu sei que, como tudo na vida, a gente precisa investir. Mas a estética, ela está sempre mudando e a gente tem que achar quais são os melhores aparelhos, qual é a melhor abordagem. E é uma coisa muito complexa, que tem que ser muito, muito bem estudada, né? Apesar eu sou de Brasília, apesar do mundo da estética aqui ser muito forte, tem vários em cada esquina, né? Tem vários profissionais em várias esquinas, enfim, que fazem o mesmo procedimento que você. Como é que a gente consegue, né, ser uma... O senhor deve estar aí anos de experiência, 14 anos de experiência no EPG, super interessante, mas eu fiquei com essa dúvida de como você conseguir se destacar fazendo os mesmos procedimentos que outras pessoas. Pronto, então eu posso dizer para você, o grande erro estratégico teu, você acabou de falar para mim, fazendo as mesmas coisas que as outras pessoas. É. Faça alguma Não, coisa assim, diferente. os mesmos aparelhos, é isso, os mesmos Não, aparelhos. mas Às aparelhos, veja vezes, bem, aparelho é hardware. Essas coisas têm inovações, se modificam. Agora, as pessoas dominam a técnica dos aparelhos. Evidentemente, você pode saber assim. Vou dar um exemplo raso para você, tá bom? Você deve ter uma air fryer na sua casa. Tem? tem. Tem, muito bem. A air fryer surgiu para fazer o quê? Fritar batatas, coxinhas de frango, etc. Olha como a air fryer cresceu no mercado quando pessoas começaram a descobrir que dá para fazer pães de queijo, E bolos, sem óleo, né? sem Importante, mais óleo, e aí saudável. a coisa evoluiu, e eu tenho uma air fryer, por exemplo, que a minha me dá até o direito de fazer desidratação de alimentos na minha air fryer, que eu consumo bastante alimento desidratado, especialmente frutas, dá para fazer tomate desidratado, eu posso manter uma opção de aquecimento dos alimentos que já foram ou estão sendo consumidos. De repente, surgiu um diferencial nessa história. Sim. Muitas vezes, o diferencial seu não precisa ser somente no hardware, tá? Alguns dentistas, algumas clínicas, alguns hospitais que fazem exatamente as mesmas coisas que os outros fazem, saíram na frente quando eles mudaram os horários de atendimento. Por quê? 90% das pessoas trabalham e, quando precisam ir a um dentista, o dentista ou o médico fala, olha, minha consulta é às 3 da tarde. E trabalha numa empresa, fala para a chefia, eu tenho um médico às 3 da tarde. E o chefe fala, poxa, que saco, né? 3 da tarde, você não pode faltar, meu amigo. Marca no outro dia, no outro horário. E o médico não tem, o dentista não tem. O que eles fizeram? Hoje você tem dentistas e médicos e hospitais atendendo em horários diferenciados. Academias de ginástica que fazem as mesmas Verdade. coisas que os outros fazem, com os mesmos equipamentos. Ampliaram seus horários, ofereceram coisas diferentes. É esse que é o diferencial estratégico e que pode modificar o seu negócio. Entendi, professor. Muito Ajudou? obrigada. Ajudou você pensar em alguma Ajudou. coisa aí? Ajudou bastante. Muito obrigada. Tem que pensar, é assim mesmo. Vamos lá. Tem uma moça aqui também com um nome diferente. Vamos ver se ela voltou. Flaviane, você está aí? A Flaviane ainda não. Tem a Keila também. Keila, eu tive uma grande amiga, professora, com o nome Keila. E a Keila, está por aí? Opa!
Temos um menino aqui, o Gabriel. Olá, Gabriel. Boa noite. Você está conectado ainda? Ah, nós temos 16 aqui. 16. Helena, Fabiane, Gabriele. Tem os iPhones aqui, que eu não sei quem são. De nomes aqui, tem a Nicele também. Olá, Nicele, você está por aí? Ainda? Tô, professor, estou ainda aqui, mas acabei de falar já, professor. Eu sei, mas eu quero saber se você ainda está aí. Porque às Estou ainda vezes aqui, sobe... estou aqui ouvindo todas as dicas. Olha, vocês que trabalham com o açaí, eu não posso nem falar muito agora, porque eu tive uma aluna de Brasília que tem um negócio de açaí em Brasília. Nossa, ela assistiu a disciplina comigo, adorou, depois fez um monte de coisa nova. Mas, por enquanto, não. Eu não posso nem dar o nome. Vamos ser discretos aí e preservar o nome. Mas, oportunamente, eu posso fazer um comentário numa outra oportunidade, né? Aqui no chat, a Flaviane está aqui e está sem microfone. Que pena, Flaviane. Gostaria bastante que você interferisse também e participasse. Tem a Luciana Rezende. Luciana Rezende. Onde você está, Luciana? 2041. Não te vi aqui. Você está no Moto G ou está no iPhone? Pode ver suas mensagens, ligação gravada. Bom, não tem nada agora aqui, não. Bom, tem mais alguém com alguma pergunta? Gostaria de esclarecer alguma coisinha, fazer um comentário sobre esse webinar? Que fique à vontade, porque nós estamos avançando já em 1h e quase 20 minutos. Daqui a pouquinho nós vamos encerrar. O Glauber pode falar também, viu, Glauber? Quem quiser falar alguma coisinha, é só ligar o microfone. Bom. Professor. Oi, quem é? Se mais ninguém tiver nenhuma pergunta, né? Só agradecer mesmo sempre pela colaboração do senhor. Sempre bom, muito bom estar ouvindo as suas palavras, né? Muito obrigado. É de muito grande conhecimento esse compartilhamento do senhor. Hoje a gente pode ver que alunos, né, de outras áreas, não da gestão, né, como o senhor é nosso docente lá na gestão hospitalar. Já recebi até alguns feedbacks aqui no off, viu? Teve algumas pessoas me chamam que Rayane, ele é muito fofo. Sou gordinho mesmo. Eu sabia que ia saltar essa, conheço. Eu sou Mas gordinho só gratidão mesmo, foi muito bom. Olha, Rayane, eu sou gordinho e continuo muito feliz. Mas muito feliz mesmo. Eu acordo bem, eu levanto bem, eu sou feliz, eu tenho os meus perrengues aqui. Talvez você não soubesse, mas o professor Edson, aqui de São Paulo, soube, que foi da Oswaldo Cruz. Eu entrei de férias, e no meu primeiro dia de férias, eu escorreguei na calçada e torci o tornozelo. Aí eu fui para o hospital fazer um raio-x, o médico examinou, falou, não quebrou, fez o raio-x, não quebrou. Pois é, quando eu desci da mesa do raio-x, eu caí. Eu caí, tive uma fratura exposta e fiquei 6 meses imobilizado na cama. Mas eu não perdi o meu bom humor. Eu continuo fazendo arte do mesmo jeito, tá? E agora estou andando com um pouquinho de dificuldade. Mas eu vou voltar a fazer as minhas artes de novo e subir as escadinhas do IEPG com muito prazer. Ah, que bom, professor. Essa alegria não pode perder mesmo, não. Não, não perco, não. Eu estou bem. E fora a Covid, né? 25 dias de Covid foi para judiar bastante. Mas eu estou bem. Bom, se não tem mais ninguém para fazer um comentário, eu deixo agora, se o Glauber quiser falar alguma coisa, e depois nós podemos encerrar, viu, Glauber? Entraram 2 chats aqui, deixa eu ver, tem 2 aqui. Adorei também, sou da estética, seu nome e as dúvidas. Muito obrigado. Não sei seu nome, mas eu vou chamá-la de Moto G9 Play. Acho que a grande dúvida de todos estão no início de qualquer negócio. Ela é a Luciana, professor. Ah, é a Luciana. Então tá bom, Luciana, já vi seu nome aqui embaixo. Muito obrigado por ter se identificado, viu? E se precisar de alguma informação ainda complementar, é só me mandar um e-mail. Meu e-mail está no slide, tá bom? Oi, a Keila estava dirigindo e ouvindo. Puxa, Keila, muito obrigado. Cuidado aí, dirigindo, para não pagar multa, hein?
essa multa é danada aqui. Eu não sei quanto é aí, mas aqui quase R$ 200. Glauber, tudo bem? Glauber está fora já. Oi, tá aí? Então tá bom. Glauber, eu acho que não tem mais nenhuma participação, nenhuma preferência. Você quer finalizar a nossa disciplina ou eu posso finalizar já? Eu só queria deixar um convite para o pessoal. Só um instante. Queria deixar um convite para o pessoal para estar participando também nos próximos que a gente vai ter, né? A gente vai ter uma semana inteira do conhecimento e começamos com o Dr. Múcio. Amanhã a gente tem mais uma palestra com a doutora Letícia, né? E quem participou tem certeza que vai gostar das próximas também. Nossa, vocês... excelente professora, a doutora Letícia, viu? Ela é muito boa. Muito competente. Sim. E quem quiser o certificado, pessoal, mande no e-mail, eu vou deixar o registro aqui no chat, aí vocês podem solicitar, tá? Por e-mail, deixando o nome completo para mim. No mais, é isso. Foi excelente aula, professor. Oi, Muito eu obrigado. tinha uma pergunta. Oi? Eu tinha uma pergunta sobre a especialização das pessoas da palestra. A especialização das pessoas da palestra? Que vão dar a palestra nas próximas. As próximas. Quem quiser saber da minha qualificação, vão observar que debaixo do meu nome tem um endereçozinho eletrônico. Esse endereço é o endereço oficial do Ministério da Educação, que é obrigatório o currículo Lattes para professores de universidade, tá? Então, você acessando ali, você vai ter o acesso a todo o meu currículo, de tudo que eu já fiz, e eu acho que tem as coisas que eu vou fazer um dia ainda, porque ainda dá tempo, tá bom? Obrigada, professor. Muito obrigado. Bom, então eu quero agradecer o convite do IEPG, desejar a todos muita felicidade, muita determinação, muita coragem para enfrentar os desafios, e quem quiser pode fazer perguntas oportunamente. O meu e-mail está sempre aberto para vocês. Eu olho periodicamente, pelo menos 2 vezes por semana eu estou olhando. Muito obrigado. Se eu não responder alguma pergunta, é porque possivelmente caiu na caixa de spam, que é gigantesca. Mas não se acanhe, não. Pode mandar de novo. Ô, Múcio, eu te mandei aí, dá uma mudadinha, põe um outro termo, quem sabe eu consigo localizar o e-mail de vocês, tá bom? Felicidades e que Deus Todo-Poderoso e Misericordioso abençoe a vocês e as suas famílias.